Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. Nesta aula nós iremos falar sobre cultura e movimento hip hop, mais especificamente do grafite. Você sabia que o grafite pertence ao universo do hip hop? E aqui eu trago uma pergunta para vocês. Será que a arte ela tem função de ressignificar todo um contexto, toda uma sociedade do seu tempo, no tempo em que ela foi produzida? Por que nós produzimos arte? Por que nós nos interessamos por arte? Qual a função da arte a partir das nossas escolhas? Será que todas as pessoas gostam de arte? O que seria a arte? O grafite, aonde ele se insere? Me acompanhe. Como objetivos, nós iremos conhecer e analisar a origem do grafite, suas práticas, contextos e características. Pense um pouco, você sabe o que é grafite? Na sua cidade ou bairro onde você mora, tem grafite? O grafite é, de certa maneira, visto de forma preconceitualizada. Mas por que o grafite seria visto dessa maneira? Bom, há uma atribuição equivocada com relação ao grafite. Muitas pessoas confundem grafite com o ato de pichar, o ato de pichação, sabe? Aquelas pinturas que não dizem nada, que a gente olha e entende que aquilo ali foi para bagunçar, para denegrir, para destruir, para fazer mesmo desordem. Mas o grafite é o contrário disso. O grafite é arte e se insere no contexto de manifestação social acerca das pessoas que estão usando ele como uma ferramenta de transformação da sua sociedade. O grafite é uma expressão artística visual, geralmente associado às cidades de Los Angeles e Nova York. Na realidade, no final dos anos de 1950, muitas gangues nos Estados Unidos utilizavam os desenhos para demarcar o território. Bom, a gente entende que o grafite surgiu a partir dos anos 50, no final da primeira metade do século 20. Mas a realidade é que o grafite, os primórdios do grafite, você imagine de onde pode vir? Nós já falamos muitas vezes em aulas anteriores sobre as pinturas rupestres. E aqui estamos nós de novo falando das pinturas rupestres. O grafite pode ser, as pinturas rupestres, uma das primeiras manifestações do grafite, uma vez que é uma pintura realizada na parede. Logo, o suporte, coisa que nós já falamos em aulas anteriores, lugares onde o artista produz a arte, o suporte da arte do grafite então está nas paredes, nos prédios, e está também nas ruas, no próprio chão. Que legal, né? Bom, também conversamos em outras aulas sobre arte urbana. Que tipo de arte vem a ser o grafite? Arte urbana. Olha que legal. Quando você está caminhando pela cidade e vê lá de repente uma pintura num prédio ou num muro, aquilo é uma arte urbana. E a gente percebe se aquilo é grafite ou não, porque o grafite tem a sua linguagem própria. Eu digo isso para a gente não confundir com outras formas de expressão artística que utilizam os prédios, os muros e as ruas como forma de manifestação também de arte do seu tempo. Mas, com o passar do tempo, o grafite tornou-se peça-chave para protestos e exercício de liberdade de expressão, associando-se ao movimento hip-hop, também nascido nas ruas dos Estados Unidos. Bom, o hip-hop surgiu também ali por volta da década de 60 e nós já vimos também em outros momentos que o hip-hop surgiu como sem pensar, sem a intuição de surgir algo, de fazer algo novo. E vai ser a partir daí que as pessoas que se manifestam através do hip hop vão agregar para a sua cultura também o grafite.
Mas a realidade é que o grafite também estava presente, olha que legal, estava presente na Roma Antiga. Então o grafite não é algo novo na década de 50 nos Estados Unidos. Ele já estava presente na Roma Antiga, nos murais, quando se manifestavam contra os romanos, faziam protestos, escreviam ofensas e sátiras. Suas primeiras formas de manifestação do grafite. Mas vai ser na década de 50 e 60 que o grafite vai ganhar força e peso. Grafite significa carvão, que legal, né? E aí, o grafite vai ser usado, como o próprio texto disse, uma ferramenta de protesto. O grafite surge nos guetos e são as pessoas, os cidadãos que vivem nos guetos, que vão utilizar essa linguagem para chamar a atenção da classe alta, dos poderosos, para olhar com eles com mais cuidado, dando a eles uma importância maior. E aí nós temos a arte como protesto, como manifestação, transformação de uma sociedade. O grafite, então, é uma forma contemporânea, de expressão contemporânea de características essencialmente urbanas. Bom, o grafite são pinturas e desenhos feitos nos muros e paredes públicos. É uma expressão artística que faz parte das artes visuais porque ela utiliza as linhas, as formas, as cores. Temos tipos de grafite e agora nós vamos dar uma olhada em algum desses. O bombe, por exemplo, ele é caracterizado, dê uma olhada no desenho aqui, neste muro. Esta é uma técnica de grafite conhecida como bombe. E ele é caracterizado pelos desenhos e formatos rápidos em paredes, vagões de trem, portas de garagem, entre outras superfícies. Quero fazer aqui um adendo. Vagões de trem. Nos Estados Unidos da década de 50, o grafite já causava um certo incômodo, porque as autoridades políticas viam isso como perturbação da ordem. A partir do momento em que estes artistas, hoje considerados artistas, começam a pintar nos vagões de trens, eles causam um incômodo ainda maior. E aí é que a justiça, as autoridades vão cair em peso em cima dessas pessoas que eram na época consideradas vândalos. Mas, olha que legal, Nova York chegou até mesmo fazer campanha para poder acabar com os grafiteiros, tentou fazer com que as pessoas entendessem que o grafite era vandalismo, mas o efeito foi contrário e, na verdade, suscitou ainda mais o desejo de manifestação, reforçando ainda mais esse tipo de arte utilizado. Hoje o grafite é reconhecido como arte, uma ferramenta de transformação e ressignificação social de um grupo específico. Bom, daí nós temos também o Wild Style. O Wild Style é nascido nas ruas de Nova York na década de 70 e essa forma complexa de grafite é caracterizada pelas interseções das formas. Dê uma olhada nessa imagem ao lado, é o Wild Style. Às vezes a gente nem entende direito o que está escrito ali. É tão detalhado que a gente não consegue nem entender o que está escrito ali. Mas ali tem uma comunicação visual, algo ali está sendo comunicado. E sobre o bombe, olha só, existe uma pequena diferença, veja, olha, caracterizado pelos desenhos e formatos rápidos, então ele é muito mais rápido, veja que não tem tanto detalhe, enquanto que no Wild Style, olha lá, tem um detalhe apuradíssimo que chega a bagunçar os nossos olhos e pensar o que eles querem dizer com isso. Mas para quem conhece a linguagem do grafite, entende que ali há uma comunicação. Muitas vezes são tão detalhados, como eu acabei de dizer, que nem dá para ler direito o que está escrito. Nós temos também o grafite 3D. Dê uma olhada. Aliás, nos últimos tempos tem sido sensação nas redes sociais os grafites 3D, que são impressionantes e enchem os nossos olhos. Será que quando você vê um grafite, um desenho tão elaborado, tão bem pensado, não lhe dá vontade de pôr a mão na massa e também ser um grafiteiro ou um desenhista de qualquer outra técnica? Por que será que o desenho nos prende tanta atenção? O grafite 3D, apesar de ser um tanto quanto autoexplicativo, pode-se dizer que esse formato que tenta dar a impressão de algo tridimensional é relativamente novo no grafite. Por isso que está aí nas redes sociais bombando o grafite 3D, porque é uma técnica nova, é uma experimentação nova. Mas olhe, o canto do muro e a utilização dos dois entre os dois espaços nos dá a entender de que
o bicho ali em questão está quase que fora da tela, que no caso é o muro. E o stencil, que é um outro tipo de grafite, é uma técnica amplamente usada na linguagem do grafite e consiste na aplicação de tinta sobre uma superfície vazada. Esse é um trabalho mais rápido. Vamos então agora à nossa primeira atividade. Com base nos conteúdos estudados, escreva o que você entendeu sobre o grafite e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer algumas anotações sobre o que você entendeu sobre o grafite? É muito legal esse tipo de arte e vale a pena viajar, vale a pena dar uma olhada aí pela web, conhecer alguns artistas famosos, porque existem grafiteiros famosérrimos espalhados pelo Brasil e pelo mundo que usam essa arte como forma de manifestação e protesto social. Bom, como sugestão de resposta para a atividade, eu vou dizer que o grafite é uma expressão artística que faz parte das artes visuais como uma expressão contemporânea. São pinturas e desenhos feitos nos muros e paredes públicos. Entre outros tipos de grafite estão o bomb, o wild style e o 3D e o stencil. Continuando, vamos falar de alguns artistas grafiteiros. Nós temos aqui a Pamela Castro. Tcharam! Olha ela aí do lado. Ela é conhecida com o codinome de Anarquia Boladona e é uma artista brasileira conhecida internacionalmente como a rainha do grafite brasileiro. Com eles, ela trata de temas como a condição feminina, igualdade e especialmente a violência doméstica. Veja como os artistas se apropriam das linguagens artísticas para poder conscientizar as pessoas de como fazer, como proporcionar um mundo melhor para todos. Veja aqui algumas das obras dessa artista. Que linda esta imagem, que é um grafite, aqui é um pequeno recorte deste trabalho. Observe os detalhes, a riqueza desta comunicação. Aqui um outro trabalho da mesma artista. Veja que show de bola, nos lembra os anos 50, os anos dourados. Olha que legal. Gente, vamos então a mais uma atividade. Que tal agora você esboçar uma ideia para um grafite, hein? Pense em algum tipo de trabalho que você gostaria de fazer que fosse grafite e esboce a ideia. Mão na massa e eu já volto.
E aí, galera, construiu a tua ideia? Gerou aí um esboço, é claro que não dá tempo de pensar em muita coisa, mas a gente vai pensando num esboço nesses pequenos intervalos para depois pôr a mão na massa. É claro que talvez você não vai sair grafitando, né? Já nos muros por aí, mas você pode brincar de grafitar usando o próprio lápis de cor ou guache num caderno, numa folha sulfite para expor a sua ideia. Você sabia que no Brasil o grafite entra aqui durante os anos da ditadura militar? E o grafite no Brasil, ele é introduzido no nosso país como forma de protesto para reivindicar as diretas já e abaixo a ditadura. Essas eram frases encontradas durante os anos da ditadura militar como forma de protesto contra o regime militar. Vale a pena pesquisar não só o trabalho de grafiteiros durante os anos do regime militar, como também pesquisar outros artistas que se colocaram a favor da democracia em prol de uma nação mais justa, aonde nós pudéssemos ser o país que somos hoje, um país que busca respeitar a igualdade entre todas as pessoas, valorizando as diferenças. E a arte se insere nesse contexto, sempre buscando uma maneira de fazer com que as pessoas respeitem o lugar em que nos inserimos, propondo um mundo melhor para todos. Pessoal, nesta aula nós conhecemos e analisamos a origem do grafite, suas práticas, contextos e características. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!